Tô. Estamos nesta terça-feira, 2 de abril de 2024, na nossa sexta e última aula desta matéria Cristologia, Doutrina de Jesus Cristo. Esta é a sexta e última aula desta matéria Doutrina de Jesus Cristo. Repito, hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Mil perdões pelo atraso da minha parte, estou, repito, tendo um tempo bastante difícil, né? Um dia, né, na verdade, bastante difícil, resolvendo várias e várias situações ao mesmo tempo, mas Deus é bom, a gente está aqui para vencer as dificuldades e contornar as lutas, né, que é um pouco comum no nosso dia a dia. Deixa eu dar uns rápidos esclarecimentos ou lembretes, né? Esclarecimentos e lembretes. Ah, eu peço a gentileza dos irmãos, isso é importante para mim, porque no momento que vocês atendem o pedido que eu lhes vou fazer, vai me ajudar demais a ajudar vocês. No momento que o aluno se esquece ou não atende o meu pedido, vai ficar bem complicado eu ajudar a vocês. Não deixem de ler nenhuma postagem. As postagens que a gente lança lá no grupo é para a gente ter a interação, a comunicação. No momento que o aluno ou se esquece, ou não, por alguma razão, não sei, não tem tempo de ler a postagem, fica um tipo de linha cruzada. A gente coloca no grupo uma informação, o aluno desconhece essa informação e aí cruza a linha. Você entende? Alguém entende o que quer dizer, o que eu quero dizer com linha cruzada? E a linha cruzada gera mal-entendidos, né, constrangimentos, todos desnecessários. Não estou querendo dizer que você tenha que ler de segunda a domingo as postagens, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E, sobretudo, e acima de tudo, no dia da aula. No dia da aula, né? Você pode esquecer de ler os outros dias, mas no dia da aula, fica ligadinho, vai lá e leia a postagem, que geralmente eu faço no dia da aula postagens de muita importância, enfim, de interesse de todos os alunos da turma, tá? Mas se puderem ler de 2 a 3 vezes por semana, já está de bom tamanho, sobretudo no dia da terça-feira. Posso contar com esta grande ajuda da parte de vocês? Posso contar? Preciso de mais. No momento que o aluno não lê as postagens, já criam, talvez nem a intenção sua, aluno, mas cria do meu lado uma dificuldade em transmitir a informação e ter a fluida comunicação. Eu sei que vocês têm uma vida muito corrida, alguns de vocês trabalham demais, chegam cansados e às vezes acaba esquecendo. Mas façam um esforçozinho na Do, medida do possível, sobretudo na terça, né? Coloca um lembrete lá no seu telefone. Terça-feira tem que ler postagem, não posso me esquecer. Se eu leio da zebra, né? Da zebra que não é nem a malhada. A zebra é malhada, mas pode dar uma zebra branca, albina, tá bom? E pelo menos mais 2 vezes por semana. Aí vou ficar feliz da vida, porque aí não vai haver problemas na nossa linha de comunicação. Segunda situação, hoje a gente vai fechar essa matéria, porque o normal seria fechar a matéria no finalzinho, colocando a prova. Mas pelo fato que semana passada eu tive a inconveniência da minha viagem de não poder estar aqui, então eu desejo de coração fechar essa matéria. Eu creio que vocês estão observando que essa matéria de Cristologia é uma matéria muito rica, riquíssima. Então não seria coerente nem muito justo terminar a matéria assim muito corrido para em seguida já partir para a prova. Eu sei que alguns já se prepararam, ok, maravilha, mas eu prefiro dar a coerência, né, que é fechar a matéria bem fechadinha, e na próxima aula, anote aí, eu já fiz a postagem lá hoje, se alguém leu, amém, se alguém não leu, preste atenção, que eu estou falando o que eu já postei no dia de hoje. A prova desta matéria vai acontecer na próxima semana, terça-feira, 9 de abril. Se quiser anotar para não esquecer, mas tá lá, já está postado, tá? Terça-feira, 9 de abril, 8h30. Então, na próxima terça-feira só vai ser prova.
Não vai ter a aula normal, transcorrendo ou desenvolvendo a matéria. Alguém está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso. Quero que todos estejam entendendo. Se alguém não está me entendendo, diga, pastor, não estou entendendo absolutamente nada. Tá bom? Então, na próxima aula só vai ser prova. Então, o horário será às 8h30. Os que puderem, na medida do possível, se esforçarem para começar às 8h30, amém. Entendo que alguns, por trabalho ou outro tipo de situação, vão ter dificuldade de chegar às 8h30. Tranquilo, se não puder chegar às 8h30, estamos aqui com o canal aberto, aguardando a você entrar para começar a fazer a provinha. Todos entenderam, gente? Então, hoje fechamos a matéria. Vamos a todo o percurso da aula de hoje, fecharmos a matéria, deixá-la bem compacta, bem arrumadinha, e aí na próxima aula, sim, nós entramos com a prova que acontecerá às 8h30. Quem puder já se preparar para 8h30, está aqui, amém. Quem não conseguir, a gente vai entender, porque a vida de muitos de vocês é muito acelerada, muito corrida, e a gente aguarda você chegar para então fazer a provinha. Se numa eventualidade alguns de vocês não puderem, por algum imprevisto, problema de família, de saúde, de trabalho, tente me avisar um pouquinho antes, 1 hora antes, 2 horas antes, pastor, não vai dar para eu fazer a prova, para eu já trabalhar para a outra aula, a aula seguinte do dia 16, já para fazer, me preparar, no caso, a segunda chamada. Na próxima aula, eu já vou anunciar a próxima matéria, que eu estou tendo algumas pequenas dificuldades de compaginação de apostilas, né? Eu tenho que usar a apostila mais em mão, porque eu tive um probleminha de configuração no meu sistema, então eu quero usar a apostila que esteja mais em mão, que vai dar sequência à próxima matéria. Por isso que eu não vou anunciar hoje, mas na próxima aula eu já vou anunciar a próxima matéria. Tudo certinho, gente? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só gritar. Grita com força, que eu estou aqui do outro lado para lhe ouvir. Vamos para a nossa página 9, parte 5. Principais títulos de Jesus em cada livro da Bíblia. Página 9, parte 5. Alguns eu já estou informado, né, que não podem abrir o seu vídeo, estão com algumas dificuldades, perfeitamente compreendido, obrigado. Aqueles que podem ter os seus vídeos abertos, amém. A gente sempre dá preferência que o aluno tenha o seu vídeo aberto, mas nem sempre, a gente entende perfeitamente, vai haver circunstâncias que não permitirão o aluno ter o seu vídeo aberto, desde que você nos avise, né, com antecedência, né, que, pastor, não posso abrir meu vídeo por causa disso, disso e isso, não vai haver realmente nenhum tipo de dificuldade. Gabriel, Deus abençoe, Gabriel, bom rever o seu sorriso. Gabriel no invisível, a gente não consegue ver o sorriso dele. Bom rever a todos vocês, irmão Leandro, irmão Fernando, todos vocês, uma alegria muito grande. E a gente sente falta, né, quando a gente não está podendo estar aqui. Também nossa irmã Aline, Deus abençoe, irmã Aline. Gostei dessa sua camiseta sugestiva, né? Se não me engano, é Califórnia. É, Califórnia. É, Califórnia, né? Estive lá no princípio do mês passado, mas é excelente. Muito bom rever a senhora. Meus irmãos, vamos então na página 9, parte 5. A Bíblia inteirinha, eu acredito que alguns de vocês já souberam, já estudaram, já ouviram falar, fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Minha pergunta é: quem de vocês até o momento não sabia deste fato? Ou seja, que a pessoa de Jesus Cristo, ela é mencionada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo. Quem aí de vocês não sabia desta situação? Vamos lá. Não é vergonhoso ninguém dizer, não, eu não sabia. Tá? Nós estamos aqui para todos juntos aprendermos. Quem de vocês não sabia que a pessoa do Senhor Jesus também é mencionada lá no Antigo Testamento? Todos já sabiam? Que bom, que excelente. Então, todos já tinham noção que a pessoa do Senhor Jesus, ela é mencionada lá no Antigo Testamento. Agora, vamos identificá-lo, a pessoa de Jesus, em cada livro da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. Vamos lá.
Gênesis. Jesus é o chamado descendente da mulher. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Não vamos ler todos os textos, porque o tempo não nos permite, mas é o que diz ali, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, a semente desta, né? Lhe ferirá o calcanhar, mas tu esmagarás a cabeça, e essa esmagará a tua cabeça. O livro de Êxodo, Jesus aparece como o Cordeiro Pascual, na imagem daquele cordeiro que é sacrificado na véspera da última praga que cairia sobre o Egito, com a morte dos primogênitos. Então, aquele cordeiro que seria sacrificado por cada família, né, para tirar o sangue, e esse sangue ser espargido nos umbrais e laterais das portas para proteção do anjo da morte, ele trazia o símbolo da pessoa do Senhor Jesus. No livro de Levítico, Jesus é visto como sacrifício expiatório, Levítico 4, 14 e 21. No livro de Números, Jesus é a rocha ferida, aquela rocha que Moisés com a vara golpeou, porque o povo, lembra-se, o povo estava com muita sede. Rocha de Meribá? Isto, maravilha! Olha lá, evangelista Alexandre. Está querendo descolar um pontinho e vai acabar de descolar, não tem jeito, né? Eu já mais ou menos já estou aprendendo a conhecer o evangelista Alexandre. Ele está igual Moisés, está batendo na rocha. Bateu na rocha, saiu água. Agora o evangelista Alexandre vai bater na rocha, vai sair ponto. Siga o exemplo de Moisés, a rocha de Meribá, porque a palavra Meribá quer dizer contenda, certo? Então aquela rocha sobre a qual Moisés golpeou, bateu forte com a vara, é a pessoa do Senhor Jesus. Em Deuteronômio, lá em Deuteronômio 18, 15, Lucas 7, 16, é o profeta. Josué é visto, né? Jesus é visto como aquele anjo que aparece diante de Josué, pertinho do momento que ele vai entrar na cidade de Jericó para conquistá-la, né? É o príncipe dos exércitos do Senhor, conforme Josué 5,14. No livro de Juízes, ele é o nosso libertador, né? De acordo com Juízes 3:9. No livro de Ruth, é o nosso remidor divino, né? Ele está simbolizado na pessoa de Boaz, que redime a Ruth. Nos 2 livros de Samuel, ele é o rei esperado. Nos 2 livros de Reis, é o rei prometido. Nos 2 livros de Crônicas, é o descendente de Davi. No livro de Esdras, é um ensinador divino, né? Se você vai lá em Esdras 7:10, a tônica deste texto, deste livro, é o ensino da palavra de Deus. Neemias é o edificador. Jesus aparece como o edificador, porque foi Neemias, né? Aquele funcionário do governo de Israel, dos judeus, orientado pelo rei Artaxerxes para voltar a reconstruir a cidade de Jerusalém. No livro de Esther, Jesus é a providência divina e o escape da morte. Lembrando que o livro de Esther é um livro da Bíblia que não menciona a palavra Deus. Anote aí, o livro de Esther, você não vai encontrar nenhuma menção da palavra Deus, mas as ações da presença de Deus, do sobrenatural, da consagração, de tudo ligado à pessoa de Deus, aparece no livro de Esther. No livro de Jó, é o Redentor que vive. No livro dos Salmos, é o nosso socorro e alegria. No livro de Provérbios, é a sabedoria de Deus. No livro de Eclesiastes, é o pregador perfeito. No livro de Cantares, é o nosso amado, né? Porque fala muito, o meu amado é meu e eu sou dele. Aí fala da pessoa, do amor de Jesus à sua igreja. No livro de Isaías, é o servo do Senhor. E no livro de Jeremias é o Senhor dos Exércitos. Em Lamentações, o Consolador de Israel. Em Ezequiel, o Senhor que reinará. Em Daniel é o quarto homem. Em Oséias é o esposo fiel. Em Joel é o juiz das nações. Em Amós, o Deus do fogo. Em Obadias, o Salvador. Em Jonas,
a salvação do Senhor. Em Miqueias, Jesus é o ajuntador de Israel. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, é aquele de puro de olhos. Em Sofonias, é o pastor de Israel. Em Ageu, Jesus é o que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, Jesus é o renovo. E em Malaquias, ele é o anjo do concerto. Aí entra o Novo Testamento. Em Mateus, ele é o rei e o Messias. Em Marcos, ele é o servo do Senhor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Cristo ressurgido. Em Romanos, o nosso justificador. Em 1 de Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 de Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, é o Cristo que liberta. Em Efésios, é o cabeça da igreja. Em Filipenses, é o nosso viver. Em Colossenses, a imagem do Deus invisível. Nas duas cartas a Tessalonicenses, é o Senhor que virá. Nas duas cartas, na primeira de Timóteo, ele é a nossa esperança. Na segunda de Timóteo, é o nosso general. Em Tito, é o nosso grande Deus e Salvador. Em Filemão, aquele que intercede por nós. Em Hebreus, é o sacerdote eterno. Em Tiago, é o legislador e juiz. Em 1 de Pedro, a pedra viva. Em 2 de Pedro, é o nosso Senhor. Em 1 de João, é o nosso advogado. Em 2 de João, é o filho do Pai. Em 3 de João, é a verdade. Em Judas, nosso único soberano e Senhor. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Meu irmão, minha irmã, que melhor falarmos mais da pessoa de Jesus Cristo. Não temos mais adjetivos, títulos. Aliás, ele tem muito mais ainda, mas isso aqui é só um resuminho para você entender que ele está presente em toda a Escritura Sagrada. Mais ainda, lá na parte 6, existem mais de 300 profecias. Está lá no slide que eu já postei no grupo. Não sei se alguém chegou a ver esse slide ou a ler esse slide. Existem mais de 300 profecias cumpridas por Jesus. Mas eu aqui não vou falar das 300, porque o tempo não dá. Vou falar de 30. 30, e aí bem rapidinho, olha só. Primeiro, que ele seria da linhagem de Abraão. Segundo, que ele seria da tribo de Judá. Terceiro, que ele seria da casa de Davi. 4, que ele nasceria de uma virgem. 5, que ele seria chamado Emanuel. Alguém se lembra do significado deste nome, Emanuel? Alguém se lembra? Deus conosco. Deus conosco, que lindo, né? Que ele estaria sempre conosco. 6, que ele teria um precursor. Quem foi esse precursor? Quem se lembra do que foi aquele que preparou o caminho de João Jesus? Batista. Não João deixa o Batista. evangelista Alexandre sozinho, faça companhia a ele, Jesus da glória. É só ele que está dando na telinha, né? Alguém faz companhia para ele. Daqui a pouco ele vai ficar triste, vai baixar a cabeça e dizer: Ih, Jesus, estou sozinho na história. Faça companhia ao evangelista Alexandre, por favor. Número 7, que ele nasceria em Belém. Número 8, que ele estaria no Egito por um período. Número 9, que ele seria zeloso pelo Pai. Número 10, que ele seria cheio do Espírito Santo. 11, que ele curaria muitos. 12, que ele trataria com bondade os gentios. 13, que ele falaria por parábolas. 14, que ele seria rejeitado pelos seus. 15, que ele faria uma entrada triunfal em Jerusalém. Em 16, que ele seria louvado por crianças. 17, que ele seria a pedra angular rejeitada. 18, que alguns não acreditariam em seus milagres. 19, que seu amigo trairia por 30 moedas de prata. Isso é impressionante como a profecia se cumpriu ao pé da letra. Todas, na verdade, se cumpriram ao pé da letra. Número 20, que ele seria homem de dores. Número 21, que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Número 22, que ele seria açoitado e cuspido. Número 23, que ele seria crucificado entre dois ladrões. Uau, isso aqui é assustador. Número 24, que ele daria um vinagre para beber. Número 25, que ele sofreria perfuração em suas mãos e pés, de acordo com Salmo 22:16, Zacarias 12:10, que suas vestes, 26, seriam repartidas e que lançariam sortes sobre elas, né, de acordo com Salmo 22:18. 27, que ele entregaria o seu espírito ao Pai. 28, que ele seria sepultado com o rico. 29, que ele seria ressuscitado dos mortos. E 30,
que ele se sentaria à destra de Deus. Irmãos, mas são mais de 300 profecias, só falamos de 10%. E todas elas, o mais lindo, todas se cumpriram ao pé da letra. Se todas elas, irmãos, se cumpriram ao pé da letra, aí eu pergunto a vocês: é difícil crermos nas profecias que apontam à segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, que ele de fato vai voltar para nos levar? Eu pergunto, é difícil nós crermos então que ele vai voltar? Eu acredito de coração que ele vai voltar, uma vez que todas estas mais de 300 profecias sobre Jesus se cumpriram ao pé da letra. Então, irmãos, temos que levantar a mão para o céu e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, de tantas profecias cumpridas, por que não crer que no meio também desse grande grupo de profecias está aquela que envolve o seu retorno, para levarmos a viver com ele e morar com ele para sempre? Vamos falar agora na parte 7, página 12, os tipos humanos de Jesus Cristo. Isso aqui é importante para nós entendermos isso aqui, ó. Lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, parte A, está ali na apostila, ó. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Essa partezinha, essa parte 7, nós extraímos com permissão de um livro muito bom, eu recomendo. Você pode conseguir ele no Amazon, você pode conseguir ele online. De repente eu vou postar aí no grupo. Vamos dizer assim, hoje eu tenho acesso a esse livro em PDF e vou postar num grupo. É um livro excelente, chamado Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, do pastor João Leitão de Melo, edições CPAD. Se você quiser comprar o livro no formato papel, maravilha, mas eu vou verificar se eu consigo encontrá-lo em PDF, e se ainda for possível hoje mesmo ou amanhã, eu vou postar no grupo. Por que esse livro ele é tão importante? Porque ele vai nos ajudar a abrir a nossa visão para, ao lermos a Bíblia, identificarmos as pessoas lá do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa de Jesus. Isso é estudado numa matéria da teologia que vai acontecer lá no médio em teologia, chamada tipologia bíblica, que está dentro da cristologia, tá? Mas a tipologia ela se ocupa do estudo dos símbolos ou dos tipos que apontam para fatos ou pessoas no futuro, ou seja, É o nome, por tudo favor? como O nome, por favor, do livro? está aí na apostila. Se o irmão observar com atenção, está escrito aí na apostila. Tipos humanos de Jesus Cristo. Está bem embaixo. Parte 7. Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Localizaram, meus irmãos, o nome do livro ou não? Isso, está embaixo da onde você está lendo, bem grande. Tipos humanos de Jesus Cristo. Aí tem uma linhazinha, a linhazinha de baixo. Está escrito livro, sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Este livro é excelente, um dos melhores livros que eu já li em língua portuguesa, e ele vai ajudar você, aluno, aluna, irmão, irmã, a identificar lá no Antigo Testamento situações, fatos e pessoas que apontam para o futuro e, sobretudo, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar agora de alguns deles, não de todos, porque é uma quantidade enorme, então não teríamos tempo para falar em detalhes. Vamos falar dos principais tipos humanos que apontam a pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar de Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, José, Moisés, Boaz e Davi. Repito: Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, José,
Moisés, Boaz e Davi. Vou, inclusive, abrir aqui o slide, porque nos slides que eu já postei no grupo, se alguém não está encontrando, fala que eu posto no seu privado, certo? Porque a gente procura colocar lá no grupo, acreditando ou crendo, que todos estão bem ligadinhos, tomando a máxima atenção, mas às vezes alguns se distraem e não conseguem encontrar. Então me deixa saber se você é um desses que está um pouquinho perdido e não está encontrando lá no grupo, que eu posto no seu privado. A priori, a gente sempre posta no grupo para que todos, ao mesmo tempo, possam ter acesso ao material, mas eventualmente alguém pode ficar um pouco distraído na correria, não vai conseguir se lembrar ou se identificar. Então, os slides que eu vou abrir agora, já havia feito a postagem, tá? Então, vamos lá. Deixa que eu abrir do meu lado. Maravilha. Isto. Estão todos enxergando? Todos estão enxergando os slides aqui na telinha? Todos? Maravilha. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Vamos avançar aqui e vamos... Perfeito. Deixa eu aqui avançar a página. Tipos humanos de Jesus Cristo. Tá cá, tá ali. Vamos falar então do primeiro deles, Adão. Adão, como representante da raça e primeiro homem, é a figura daquele que havia de vir, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 14, parte C. Por isso é dito que se pela desobediência de todos morreram, pela obediência de um, muitos serão salvos. Romanos 5,19. Cristo é chamado de o último Adão em espírito vivificante. Ele tem poder para dar vida. Então, eu estou resumindo o que está na apostila, né? Se você olhar na apostila tem a mesma definição, as mesmas palavras, só que de uma maneira um pouquinho mais extensa, entende? Mais explicada e mais detalhada. Então, no slide eu coloquei de forma bem mais resumida, para você ter facilidade da leitura e da interpretação. O próximo seria Abel, né? O próximo é Abel. Vamos então entender um pouco sobre a pessoa de Abel. Abel, o justo, ofereceu excelente sacrifício, aprovado por Deus, oferta que, mesmo depois de sua morte, ainda fala, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 4. No trecho seguinte, o autor de Hebreus não menciona outras coisas, mas coisas superiores que Jesus e o sangue da aspersão falam através de Abel. Então, essa é a razão porque Abel tem uma semelhança com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele ofereceu um excelente sacrifício aprovado por Deus, da mesma maneira que o Senhor Jesus apresentou um sacrifício perfeito aprovado por Deus Pai, né? E porque também Abel foi um justo aos olhos de Deus, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver detalhes destas definições na apostila, mas aqui nos slides eu procuro colocar o mais resumido possível para que o aluno possa ter a noção básica do porquê estes personagens são tipos humanos de Jesus Cristo. Aí temos Melquisedeque, o terceiro tipo. Melquisedeque foi rei e sacerdote, abençoou e recebeu dízimo dos despojos de Abraão, o pai da fé e bisavô de Levi. Cristo, em seu sacerdócio, é o seu antitipo. O que é antitipo? É a projeção concreta. Melquisedeque é a sombra, mas a projeção concreta, digamos, de uma imagem, seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Melquisedeque também, ele tem uma semelhança com Jesus Cristo, porque diz o texto da carta aos Hebreus, que ele não tinha genealogia, que era uma coisa um tanto estranha. Um judeu, um hebreu, não apresentar sua árvore genealógica. Falando do quê?
Uma vez que uma pessoa não apresentasse a árvore genealógica, ele era como uma espécie de um desconhecido. Olhando pelo lado humano, Jesus tinha uma árvore genealógica, só que olhando pelo lado divino, Jesus veio do céu. E quem vem do céu não tem necessidade, obviamente, de ter uma árvore genealógica. Então, esta é a semelhança entre Melquisedeque e Jesus Cristo. E também porque Jesus Cristo é sacerdote, aliás, sumo sacerdote. Jesus é rei e sumo sacerdote. Detalhes sobre Melquisedeque você pode ler na apostila, porque a apostila dá muitos importantes detalhes. Aqui apenas estou resumindo para você ter em mente. Temos José, que aqui na apostila, deixa eu ver aqui, está lá na página 14. De todos Primeiro é os tipos. Isaac. Sim, Isaac está aqui na apostila, mas eu estou seguindo a ordem do slide, né? A ordem do slide, né? Depois a gente dá uma revisada no que ficou a desejar, porque nem tudo que está no slide está na apostila, a maioria está e a outra parte não está. Então vamos a José, que José está aí na página 14, com 12 características, né? Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, enviado pelo pai, vendido, tentado e venceu. Então temos aí 12 características, mas eu resumo no slide desta maneira, ó. De todos os tipos de Cristo no Velho Testamento, não há nenhum mais amplo e completo e mais instrutivo que José. Embora o Novo Testamento não indica que José é um tipo de Cristo, interessante isso, né? Porém, como J. Sidlow Buster, né, um comentarista bíblico, comenta, as analogias, ou seja, comparações, são demasiadamente numerosas para serem acidentais. O próprio A.W. Pink enumerou mais de 100 semelhanças de Jesus com Cristo. Vocês ouviram? Este escritor evangélico chamado A.W. Pink enumerou mais de 100 semelhanças de José com Cristo. É muita quantidade de semelhanças. Através do poço e da prisão, rumo ao palácio, assim pode ser resumida a história de José. Por meio da manjedoura e da cruz, rumo à coroa de glória, pode igualmente descrever os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiram, como diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Algumas semelhanças entre José e Jesus. Já falamos, né, algumas delas, mas vamos repeti-las. Amado por seu pai, Israel amava mais a José. No Novo Testamento é declarado o amor do pai para com o filho amado. Os sonhos de José eram revelações de Deus sobre a glória, sua glória futura. Da mesma forma, a grandeza futura da criancinha de Belém lhe foi revelada por um mensageiro angélico. Lucas 1, 32, 33 diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ambos foram odiados por seus irmãos que conspiravam sua morte. Ambos foram despidos de sua túnica, ou seja, de sua honra. Vejam essas semelhanças. Essas semelhanças vocês vão encontrar também no texto aí da apostila, que está mais completo e mais detalhado. Também José foi tirado, né, do convívio da sua família, da casa do seu pai, e foi viver no Egito como servo. Jesus também deixou a casa do Pai Celestial e veio ao mundo em forma de servo. Ambos foram despidos de sua túnica. Venderam José como escravo por 20 ciclos de prata e Jesus, por preço de escravo, 30 moedas de prata. José e Jesus foram contatos com os transgressores. No final de suas vidas, o Senhor fez conhecer sua glória e autoridade àqueles que o odiavam. Por méritos divinos, ambos salvaram a humanidade, um da morte pela fome e o outro da fome de salvação. Temos agora Moisés. Olha só, Moisés é o considerado o legislador do povo hebreu, né? O que recebeu as leis da parte de Deus. Moisés renunciou ao trono do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus, pelo opróbrio de Cristo, de acordo com Hebreus 11, 23, 29. Ele foi profeta, Deuteronômio 18, 18, mediador que intercedeu pelo povo. Moisés é uma figura daquele que haveria de vir.
Olha só, então Moisés tem uma semelhança espiritual e ministerial muito grande com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é considerado um tipo de Jesus. Temos Davi, né? Eu vou pular Boaz, tá? A gente vai falar um pouquinho depois de Isaac, que vamos deixar um pouco para o final, e de Boaz. Então vamos saltar para Davi. Dentre tantos elementos de analogia entre Davi e Cristo, como ter sido rejeitado para ser ungido rei, 1 de Samuel 16, 10, 11, e ter vencido o gigante que desafiava o povo de Deus, 1 de Samuel 17, 40, 49, 51, e ser mediador da aliança, o fator que norteia sua identidade como forte firmeza tipológica é o seu caráter de pastor, 1 de Samuel 16, 11, e a sua vocação para rei. A profecia de Ezequiel 34, 11, 15 e 23 aponta para a vinda de alguém que seria ao mesmo tempo Deus e Davi para pastorear o povo de Deus. Jesus é o novo Davi. O próprio título, filho de Davi, possui aspectos messiânicos e de reino. Quero levar vocês, só para abrir um parêntese um pouco mais amplo, né? Porque eu acredito que a maioria de vocês, quero acreditar, né? Nunca ouviram falar que lá no Antigo Testamento tem várias profecias referindo-se à pessoa do rei Davi ressuscitado no período do milênio e governando com o Senhor Jesus Cristo. Quem de vocês já ouviram falar disso? Que no milênio, no governo de 1000 anos de Jesus Cristo na terra, o rei Davi ressuscitado estará ao lado do trono de Judá, ali em Jerusalém, com o Senhor Jesus. Alguém de vocês já ouviu falar sobre isso? Não? Uau, creio que então eu estou falando algo novo aqui. Vamos conferir isso na Bíblia? Então vamos abrir esse espaçozinho e vamos dedicar alguns minutinhos para nós irmos na Escritura Sagrada. E aí vocês vão anotar. Isso não está na apostila, porque é um elemento surpresa que eu decidi não incluir na apostila, mas para levar você a ficar um pouco assustado. Uau, o pastor vai ensinar agora uma heresia. Não, não é uma heresia. Está bem escrito na Escritura Sagrada. Vamos começar? Isaías capítulo 55, verso 4. Eu gostaria então que cada aluno que pudesse abrisse o áudio e lesse para nós o texto. Então, são 6 textos que nós vamos fazer leitura agora. E o primeiro deles é Isaías capítulo 55, versículo 4. Quem encontrar primeiro, pode, por gentileza, abrir o seu áudio e fazer a leitura em voz alta para que todos nós ouçamos. Isaías 55, 4. Quem encontrou pode ler. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Agora, irmão Fernando, faça-me a gentileza para ler o 3. É interessante que o verso 4 depende do versículo 3, para chegarmos a uma correta interpretação. Lê para nós, por favor, irmão Fernando, 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos o firme benefício prometidas a Davi. Olha só. Então, o verso 4 está ligado ao verso 3. Porque o verso 4 diz: Eis que o dei como testemunha aos povos. A quem foi dado como testemunha aos povos? O rei Davi. Mas, pastor, esse texto não está muito claro. Definitivamente ele não está claro, mas ele está dentro do contexto de Davi ressuscitado, governando ao lado de Jesus. Vamos a Jeremias capítulo 30, versículo 9. Jeremias capítulo 30, versículo de número 9. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Olha que aqui está mais claro. Preste atenção aqui, eu vou ler de novo. Obrigado, irmão Fernando.
mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Isso aqui é literal. E em que tempo vai acontecer isso? Quando o governo de todo o planeta Terra estiver na responsabilidade do Rei Jesus. Agora vai ficar mais claro ainda. Pastor, Ezequiel capítulo 34. foi Jeremias Ezequiel, que perdi. Desculpa. Jeremias capítulo 30, verso 9. Jeremias capítulo 30, versículo 9, é o que acabamos de ler. Agora em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24. Ezequiel, tá anotando aí? Anote. Capítulo 34, versos 23 e 24. Quem encontrou, por favor, pode ler para nós com o áudio aberto e em voz alta. Ezequiel 34, versículos 23 e 24. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, e quem hás de apacentar. E ele lhe servirá de pastor. 24. 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Agora não ficou mais claro? Meu Deus, eu, o Senhor, serei o seu Deus. Está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E o meu servo Davi, o próprio Davi ressuscitado, será príncipe no meio delas. No meio delas de quem? As ovelhas de Israel, o remanescente judeu, que vai sair vivo da tribulação, ou da grande tribulação, para reinar com o Senhor Jesus por 1000 anos na face da terra. Ezequiel 37 também. Vamos a Ezequiel 37, versos 21 ao 25. Ezequiel 37. Esse texto eu mesmo farei leitura. Ezequiel 37, versículos 21 ao 25. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde elas foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Agora lerei Ezequiel 37, 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Versículo 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Versículo 24. Atenção aqui, ó. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E olha aqui de novo. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Aleluia! Ei, eu e você vamos ver isso. Eu e você vamos ser testemunhas vivas. Vamos ver Jesus governando no trono de Judá, na cidade de Jerusalém, mas Jesus não vai estar sozinho lá, naquele trono, não. Vai estar o rei Davi, ressuscitado
ao ladinho dele, o rei Davi governando sobre a nação de Israel no período do seu governo de 1000 anos sobre a face da terra. Acabou? Não, tem mais. Oséias. Você pensa que acabou, meu irmão? O negócio é longo. É Oséias, capítulo 3, versículo 5. Livro do profeta Oséias, capítulo 3, versículo de número 5. Para quem não está encontrando Oséias, logo em seguida, o livro do profeta Daniel. Terminou Daniel, bum, começa Oséias. Quem encontrar pode, por favor, fazer a leitura aí com a sua voz bonita, né? Que você tomou o café da tarde, então está com a voz abençoadíssima. Oséias, capítulo 3, versículo de número 5. Quem pode ler, por favor? Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Que tremendo. Obrigado, irmão Fernando. Irmão Fernando está com uma voz de locutor de rádio hoje. Eu acho que ele fez algum treinamento especial nessa semana. Ah lá, é o café. Café não tem melhor lubrificante para deixar a voz bonita. Por isso que eu parei de tomar café cafeinado, só estou no descafeinado. Vamos lá, gente. Tá lá, evangelista Alexandre, não abre mão do seu cafezinho, né? Depois de um dia de trabalho, é gostoso quem pode. Eu já não tenho essa fortaleza, né? Eu já sou fraco para café cafeinado, né? Então, quem é fraco como eu tem que ser no descafeinado. Agora, quem é forte, como são vocês, é no café mesmo. Anotaram, então? Ô, Oséias, pastor, capítulo... Fale só uma, comigo, Alisson. só uma dúvida aqui. Tem um ingrediente X, assim, por Deus ter escolhido logo Davi? Sim, sim. Por duas razões. Primeiro, a Escritura fala por várias vezes, creio que o irmão já deve ter lido isso, né, na Escritura, que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Acredito que o irmão já leu isso várias vezes, né, lá no Antigo Testamento. Aí a pergunta: o que significa exatamente a expressão o homem segundo o coração de Deus? De repente, o irmão Alisson tem essa resposta, se ele não tiver. Qualquer aluno pode abrir o áudio e dar essa resposta. Não é difícil. O que significa? O homem segundo o coração de Deus. Alguém já leu essa expressão na Bíblia ou não? Se leu, pode dar uma interpretação rápida e curtinha? Vamos lá. Quem vai ajudar a responder para o irmão? Eu sei a resposta, é claro, mas eu quero também a participação dos alunos, né, para que todos também possam ter isso bem guardado no coração e na mente. Né? Qual é o ingrediente especial? Pergunta do irmão Alisson, que levou Deus a escolher Davi? Aí tem a resposta, e a resposta é em cima daquilo que eu estou colocando, né? A resposta é porque ele foi considerado por Deus o homem segundo o seu coração. Mas o que isso quer dizer? Vamos lá. Com as qualidades que o Senhor quer, com os que o Senhor tem no coração, segundo um Não homem. necessariamente, não A necessariamente. semelhança de Deus? Não necessariamente. Pastor, é Sim. porque ele pecava, mas ele se arrependia, né? Ele tinha o coração escrito. Com Deus. É porque Davi tinha sensibilidade ao arrependimento diante do pecado cometido. Nenhum rei de Israel ou de Judá, podem fazer essa pesquisa. Nenhum rei de Israel ou de Judá na Bíblia é elogiado por Deus como homem segundo o coração de Deus. Repito, podem anotar aí. Nenhum rei de Israel ou de Judá é chamado pela Bíblia homem segundo o coração de Deus. Não. Só Davi. Aí você vai questionar, e é um direito seu de aluno questionar. Mas peraí, mas Davi matou, Davi pintou, Davi arrebentou, Davi foi um péssimo pai, Davi foi um péssimo administrador da sua família, com certeza, tanto que ele pagou as consequências. O profeta Natã, certa feita, disse: não se apartará
a espada do Senhor da tua casa. Lembra-se dessa palavra do profeta Natã? Não se apartará a espada do Senhor da tua casa. Querendo dizer o seguinte, que o juízo de Deus estaria sobre a sua família. E ele teve uma família bagunçada. Lembra-se disso? Que Sim, pastor. família bagunçada teve Davi, uma bagunçada mesmo. E Misericórdia, irmãos. Deus não deixou ele nem construir o templo, deixou Salomão, né? Porque ele tinha muito sangue nas mãos, né? Exatíssimo, irmão Fernando. Muito sangue, porque matou muito. Davi matou muita gente, irmãos. Estudem a vida de Davi. Davi matou muita gente. E também cometeu o pecado de adultério e com Batseba, cometeu o pecado de homicídio e vários. Ele quebrou dos 10 mandamentos os 6 mandamentos que governam o relacionamento entre Deus, aliás, entre o homem e o seu próximo. Interessante isso aqui, né? Dos 10 mandamentos, anote isso aqui, ó, dos 10 mandamentos, Davi quebrou 6 mandamentos, e exatamente os 6 mandamentos que regem, que governam o relacionamento do homem com seu próximo. Então, todos os mandamentos relacionados entre o próximo e o homem, Davi quebrou todos. Agora, os 4 mandamentos relacionados com o governo do homem para com Deus, Davi cumpriu todos eles ao pé da letra. Interessante, ou seja, a relação de Davi com Deus era quase que perfeita. Quase. Não foi perfeita, porque para ser perfeito ele tinha que ter uma boa relação com o seu próximo. E aí que ele peca, aí que ele se arrebenta, aí que ele fracassa, ele falha com o seu relacionamento junto ao próximo, porque ele quebra exatamente os 6 mandamentos que ligam, né, o relacionamento do homem com o seu próximo. Mas os 4 mandamentos que ligam o seu relacionamento com Deus, ele foi perfeito. Aí E veio o dentre esses... perfeito, Jesus. Não, o perfeito dos perfeitos é Jesus, sem dúvida nenhuma. Por isso que Davi é uma sombra, é uma sombra muito nublada, projetando-se para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas respondendo então ao nosso irmão Alisson, a sua pergunta, o ingrediente-chave que leva a Deus a escolher Davi é a sua sensibilidade ao arrependimento. Nenhum outro personagem da história bíblica é dito que tenha tido tamanha sensibilidade. Nenhum. Você pode ir de cabo a rabo na Bíblia. O único que a Bíblia reitera essa qualidade, né, é o rei Davi. Embora, né, como já sabemos, Davi pagou uma consequência pesadíssima pelos seus pecados cometidos, né? Quero deixar bem claro isso aqui. Deus, independente que tenha sido no Antigo ou no Novo Testamento, ele perdoa os nossos pecados. Quem de vocês creem que Deus perdoa os nossos pecados? Vamos lá. Amém. Seja no Antigo, seja no Novo. Agora, uma coisa que Deus nunca vai fazer, nunca, isentar-nos das consequências dos nossos pecados. Opa, aí pegou. Se nós pecamos e nos arrependemos, ele perdoa, mas ele não elimina as consequências dos nossos pecados. A Bíblia deixa isso bem claro com vários personagens, homens de Deus mais santos do que eu e você juntos. Tá? Jacó pagou por consequência dos seus pecados. Abraão pagou por consequência dos seus pecados. Moisés pagou por consequência dos seus pecados. Eu pergunto, não foram grandes homens de Deus? Foram tremendos, tremendos, tremendos homens de Deus, mas pagaram consequências dos pecados cometidos. Todos estão me entendendo, gente? Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Mas aí é um lembrete para mim, para cada um de nós. Temos que pensar 10 vezes quando pecamos, ou até mais, se for possível, até 30 vezes. Qual vai ser a consequência do meu erro? Qual vai ser a consequência do meu pecado? Claro que, infelizmente, existem pecados que não são deliberados, premeditados, pecados que a gente não calcula, que naturalmente acontece, porque nós somos tão falhos que a gente peca, assim de graça. Não é verdade, irmãos? Pecamos de graça. Pecamos em falar, em pensar, em agir, em sentir, e até mesmo desses pecados nós pagamos, infelizmente, as consequências. Vamos voltar para a apostila? Vamos voltar para a apostila e vamos falar também
dos que deixamos para trás, que é Isaac e Boaz. Isaac está lá na página 13. Isaac foi filho da promessa e filho único. Jesus foi unigênito e foi prometido como semente da mulher e como Emanuel, Deus conosco. Por que Isaac foi o filho da promessa? É a pergunta que eu faço. Por quê? Então quer dizer que tinha um outro filho que não era da promessa? Vamos lá. Tinha Ismael. Tinha Ismael, que era o filho da escrava Agar. Não se esqueça disso. Então, Isaac era filho de um mesmo pai, Abraão, mas de mães diferentes. Isaac era filho de Sara e Ismael era filho da escrava Agar, ok? Mas o pai o mesmo, Abraão. Mas a escritura diz claro, a promessa estava sobre quem? Isaac ou Ismael? Isaac. Anote aí. Isaac é o pai da nação de Israel. É o pai de todos os hebreus e judeus da face da terra. Por outro lado, Ismael é o pai de todos os árabes, que todos os árabes que existem na face da terra, ou as 22 nações árabes que existem na face da terra, procederam de quem? Da descendência de Ismael. Oh, peraí. Então agora estou entendendo. Então essa briga pesada entre palestinos e israelenses tem algo a ver com a questão de Isaac e Ismael? 100%. Ô, pastor, Essa briga, sim, fale. é o que o senhor acabou de falar sobre o ato do pecado, né? Quando nós pecamos, tem a consequência. E até hoje existe essa consequência entre os árabes, né, e os israelitas, que é essa guerra que temos por aí na Palestina. Estão se lembrando? Perfeito, evangelista Alexandre. Os irmãos estão se lembrando? Isaac seria o filho da promessa. Deus deixou bem claro a Abraão: de ti será um descendente. Mas Sara não acreditou muito nisso, ou não? A princípio, Sara não acreditou nada. Tanto que ela pressionou o seu esposo a buscar a sua concubina e, através dela, gerar a descendência. Porque estava difícil entrar na cabeça de Sara que Deus pode fazer o impossível. E às vezes, até para nós crentes, que dizemos que somos cristãos, que conhecemos a Jesus, na hora de fazer o milagre, a gente até balança um pouco. Vamos ser sinceros. Será que Deus pode? Ei, não tem essa de será que Deus pode? Deus pode tudo. Tudo. Alô? Deus pode tudo. Eu e você não podemos nada. E o pouquinho que podemos é super limitado. Super limitado. Mas Deus pode tudo e pode todas as coisas. Então aí houve o erro. Qual foi o erro? Abraão ter dado ouvidos à sua esposa Sara para usar a sua concubina para gerar um filho, como querendo dar uma ajudinha a Deus. Vou dar uma ajudinha a Deus, vamos lá. Não tenta dar ajudinha a Deus não, que dá problema. Dá uma tremenda de uma dor de cabeça. E qual foi a dor de cabeça? A guerra que existe já há séculos entre árabes e israelenses. Brigam entre irmãos. Essa loucura que nós estamos vendo aí da guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah, irmãos, é tudo entre família. São irmãos se matando, são irmãos se comendo, são irmãos se destruindo. Dói no coração? Dói, irmãos, dói. Imagina no coração de Deus como está doendo essas mais de 30 mil mortes, né, que alegam que Israel tem sido responsável. Mas quando a gente observa, a mídia tem feito uma grande manipulação desta situação. Mas também tem um plano profético, tá? Que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o livro do profeta Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, fala em detalhes de toda esta situação que está prevalecendo ou acontecendo ali na Palestina. E a situação vai ficar ainda mais feia, infelizmente, né? Não sei, não quero aqui me estender Pastor, nessa abordagem, não sei se vocês... O que, pastor? Desculpa.
essa situação, Sofonias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Queria ter tempo para falar um pouco desse texto. Esse texto é fantástico, gente. Ele dá detalhes de como começou em 7 de outubro do ano passado, dos primeiros ataques do Hamas e do Hezbollah contra a Israel. Só dou uma rápida dica. Vocês vão observar nesse texto que a primeira cidade bombardeada do lado de Israel foi Asquelon. E você pode conferir isso nas notícias. A primeira cidade do lado de Israel bombardeada por Hamas foi a cidade de Asquelon. Diz o texto de Sofonias que Asquelon foi arrasada, ou seria arrasada, ao perto do meio-dia. Se você vai às notícias, meio-dia, horário local, caiu o primeiro míssil na cidade de Asquelon. Isso é tremendo, tremendo. E tudo que está ali, Sofonias capítulo 2, do verso 1 ao 7, aconteceu num espaço de 5 meses. E essa guerra está se prolongando, e está se prolongando. Jeremias capítulo 47 fala de todos os detalhes desta guerra, e ela está piorando. Se você está acompanhando as notícias, a comunidade internacional está dando as costas para Israel. Por quê? Porque a mídia está manipulando muita coisa. E Israel matou acidentalmente, enviou um míssil que acertou acidentalmente alguns inocentes, algumas crianças inocentes. E o negócio está feio, irmãos. E vai ficar ainda muito feio para o lado de Israel. As relações diplomáticas entre Israel e os Estados Unidos já estão estremecidas. Qual vai ser o próximo passo? A quebra de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Israel. E isso vai ser algo muito triste para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão sofrer terríveis consequências espirituais. Mas tudo já está profetizado, irmãos. Já está tudo no esquema da profecia. Jeremias 47, Ezequiel. São vários textos. Teremos que falar isso. Vamos falar na matéria de escatologia, que não é o momento. Só estou abrindo esse parêntesezinho, né, para vocês terem a ideia. Vamos lá, falando de Isaac. O nascimento de Isaac foi sobrenatural. Os pais não estavam mais em condições de ter filhos. O nascimento de Jesus também foi sobrenatural. Número 3. Isaac foi oferecido em sacrifício e obediente em tudo. Lembram-se quando Deus deu a ordem para que Isaac fosse sacrificado? Alguém se lembra? Ele não foi, na verdade, sacrificado. O que aconteceu para que Isaac não fosse sacrificado? Alguém se lembra desse texto? Aconteceu alguma coisa. Deus o quê? Deus proveu. Proveu o quê no lugar de Isaac? Foi um... Ovelha. Não. Um cordeiro. Aí tá um negócio bem interessante. Deus não proveu um cordeiro e nem uma ovelha, proveu um outro animal. Não foi o cordeiro, não. Foi o... Interessante, né? É um detalhezinho que a maioria não consegue segurar na mente. É o cabrito? Não. Ai, ai, ai. Eu tô querendo dar pontinho, mas tá difícil, gente. A menos que alguém esteja com vontade de comer um cabrito assado. Me convidaram esse dia, pastor, vamos comer um cabrito assado? Aonde? Na minha casa. Eu não sabia que você tinha cabrito. Não, eu acabei de comprar um e matar. Sério? Tô tentado, né? Acho que semana que vem eu vou comer um cabrito assado. Já tá no congelador. Carneiro. Um carneiro. Mas por que não uma ovelha? Por que não um cordeiro? Agora você vai anotar. Aí você vai entender a relação do tipo Isaac com Jesus Cristo. A ovelha ou o cordeiro seria o sacrifício pela oferta do pecado. E Isaac ali não seria oferecido como sacrifício por oferta do pecado. Não. De forma, ainda que intencionalmente da parte de Abraão, ali no lugar deveria ser um cordeiro ou uma ovelha, mas foi Isaac. Mas Deus impediu, porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Observe isso. Deus apenas estava testando. E aí quem aparece para substituir a Isaac? Um carneiro. Anote aí,
O carneiro é o animal da substituição. Oh, sim, senhor. Na lei dos sacrifícios, lá do Antigo Testamento, o cordeiro ou ovelha é o animal usado para o sacrifício pela oferta pelo pecado. Já o carneiro é o chamado animal da substituição. Alguém sabia disso? Não? Então anote. Então, o carneiro fala de substituição. E aquele carneiro, ao mesmo tempo, apontava para quem? Jesus Cristo, que nos substituiu na sua morte expiatória na cruz do Calvário. Estão percebendo o relacionamento, a conexão que existe entre Isaac? É perfeita, perfeita, é perfeitíssima. Todos os detalhes da vida de Isaac, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Número 4. Pastor, Sim. uma dúvida com o senhor aqui, questão que você falou sobre sacrifício aí, tem uma passagem na Bíblia interessante, sempre me intrigou sobre questão, igual o senhor falou, que Deus não aceita sacrifício humano. Exatíssimo. A passagem de Jefté e a filha Eu dele. ia tocar esse assunto agora. Eita, nós estamos ligados, irmão Leandro, estamos ligados no mesmo espírito. Vamos lá, esse texto. Eu ia entrar agora, exatamente agora, mas o Espírito Santo usou o Leandro agora. Gente, esse homem aí lá de Matazinas é um perigo. Quando Deus começa a usar ele, vai longe. Vamos lá em livro de Juízes. Temos que descascar bem essa matéria, gente. Essa matéria é linda. Pena que não temos mais tempo para trabalhar com detalhes. Livro de Juízes, deixa eu ver o texto direitinho aqui, vou dar para vocês. Juízes. Se eu não me engano, 10 ou 12. Deixa eu ver aqui. Juízes 11. Juízes capítulo 11. Vamos lá? Juízes capítulo 11, versículo 28 em diante. Quero que vocês, por favor, abram livro de Juízes capítulo 11, começando do versículo 28. Nós temos um tempinho ainda. Vamos terminar 10 horas em ponto. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Jefté, para quem não sabe, foi um dos juízes de Israel. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Versículo 30. E Jefté, preste muita atenção aqui a partir do versículo 30. Tá ligado aqui comigo? Juízes 11, 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, olha o voto que ele está fazendo. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha a loucura que fez Jefté. Ele fez um chamado voto de tolo, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Se assim fosse, ele aceitaria lá de trás o de Isaac. E há tantos outros que tentaram fazê-lo para Deus e ele simplesmente não. Porque eu não sou como os deuses estranhos ou os deuses cananeus que se agradavam no derramamento do sangue das pessoas. Agora, olha o versículo 32. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater com eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então ele teve a vitória que precisava. Agora o problema começa aí, no 33. E os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Atenção, 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, sua casa, eis o quê? Ai, papai, olha o problema aí.
que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho, nem filha. Ai, filha única. E agora? Como é que ele vai dar marcha ré nessa promessa, ou nesse voto cometido? Versículo 35, e aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse, ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Versículo 36. E ela lhe disse, pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Verso 37, preste agora muita atenção aqui. Disse mais a seu pai, faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Preste atenção aqui no verso 37, agora o 38. E disse ele, vai e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. O que aqui aprendemos? Ela não foi sacrificada, porque Deus não aceita votos de tolo. Número 1, o que Jefté fez foi um voto de tolo. Número 2, Deus não aceita sacrifícios humanos. Então, como é que Jefté cumpriu o seu voto? Resposta: a sua filha se tornou uma virgem e isolada da sociedade, como fosse uma freira. Ela ficou completamente. Você lê aí no texto, com todas as letras, que ela foi sacrificada? Não. Nem no texto, nem por detrás do texto, nem sob o texto, nem implicado no contexto. Ela não foi. Eu vou ler de novo para você pegar aqui a meada, para que não haja nenhum tipo de interpretação. Olha o 38. Vai, disse ele, vai, deixou ir por 2 meses. O que aconteceu nesses 2 meses? Ela foi chorar sua virgindade, ela foi chorar o convívio que ela perderia das suas amigas. E chorou a sua virgindade pelos montes. Verso 39. Sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não, olha só, e ela não conheceu o varão. Então, qual foi a penalidade? Castidade. Nunca se casou. E naquela época em Israel era uma vergonha para uma menina, para uma moça ser impedida de casar-se. Então, qual foi a substituição? Porque Deus nunca aceitaria o sacrifício de um ser humano, mas Deus aceitou o voto de virgindade da filha de Jefté. Então, além do voto de virgindade, o voto de castidade, ela ficou isolada do convívio da maioria das pessoas. Assim nos apresenta o texto, e quando você estuda a fundo esse pano de fundo social e histórico, você chega a esta conclusão. Ninguém nunca tinha observado isso no texto, ou não? Quem aqui já tinha observado isso? Veja que interessante, tá? Guarde isso. Deus não aceita votos de tolos. Segundo, em nenhum lugar do Antigo Testamento nós vemos Deus aceitando sacrifícios humanos sobre holocaustos, porque aí seria uma novidade. Teria que começar lá por Isaac e apresentar outros exemplos ao longo da Bíblia, mas não vemos nenhum exemplo, nenhum que se constitua uma exceção ou uma situação à parte. Alguém está me entendendo, gente? Então, a substituição do voto foi a castidade e o celibato. Além, não veio a se casar a filha de Jefté, ela ficou separada, ela ficou como uma espécie de eremita, totalmente isolada do convívio
da sociedade. Anotaram, gente? Isso aqui é interessantíssimo, interessantíssimo, mas tudo tem que ser analisado dentro do seu texto e do seu contexto. Vamos lá, temos 15 minutos. Número 4. No casamento de Isaque, Abraão resolveu providenciar o seu servo Eliezer e foi buscar e trouxe a noiva. No casamento de Jesus Cristo com a igreja, o Pai resolveu com seu amor ao mundo. E o Espírito Santo veio habitar conosco para convencer, ensinar, santificar a igreja, que é a noiva, para a realização das bodas. O mesmo Espírito Santo vai levantar a igreja no dia do arrebatamento, né? A semelhança de Eliezer se tornar ali, né, o intercessor, o mediador. Vamos agora a Boaz. Boaz, página 14. A história de Boaz é muito bonita, de acordo com os capítulos 2 a 4 do livro de Ruth. Os israelitas em sua terra não vendiam herança. Olha só, presta atenção. Quando alguém precisava de dinheiro, realizava uma venda provisória, espécie de hipoteca e penhor. Recebia o dinheiro e sua parte de terra ficava para o uso de quem fez o negócio, mas só até o ano do jubileu. Alguém se lembra o que significava o ano do jubileu? Vamos lá. Não tenha vergonha nem constrangimento se ninguém não souber ou explicar o que significa o ano do jubileu. 50 anos. E o que acontecia de especial dentro desses 50 anos? Aconteceu alguma coisa. Era um festão, né? Quando chegava aos 50 anos, acontecia um festão daqueles. Vamos lá. As dívidas eram perdoadas, as terras eram entregues aos verdadeiros donos. Isso. E que mais? Tem mais. Tem um terceiro elemento interessante. Os escravos eram liberados. Okay. As terras eram devolvidas aos seus antigos donos. Por 7 anos, a partir do ano do jubileu, tinha que se dar descanso no plantio, porque de ano em ano se plantava. Lembra-se disso? De ano em ano. Mas quando chegava no ano do jubileu, se paravam 7 anos. Não era um prejuízo. Aparentemente, nos dias de hoje, seria hoje um tremendo de um prejuízo. Mas chega no tempo, nos 50 anos do jubileu, então, isso era uma regra entre a nação de Israel. Libera os escravos, todas as dívidas são perdoadas, as terras originalmente teriam que ser devolvidas aos seus donos e o plantio teria que se parar por 7 anos. Então, por 7 anos, dava descanso à terra, não se plantava nada. Mas peraí, como é que o povo comia? Como é que o povo sobrevivia? Preste atenção. Antes que chegasse esse período, o povo trabalhava com a terra de tal maneira que teria o quê? Reservas para aguentar os 7 anos aonde ou nos quais não haveria o plantio. E esse princípio veio lá de José, no Egito. Lembram-se que José trabalhou 7 anos com 20% de tudo que era colhido. Então, tudo que era colhido, 20%, José separou para fazer uma reserva para aguentar os 7 anos de fome. Porque o Egito passou por 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E tudo que José colhia da agricultura, ele tirava o quê? 20%. E esses 20% eram guardados para exatamente aguentar os 7 anos subsequentes de fome. Então, esse princípio foi aplicado no ano do jubileu. Então, chegou o ano do jubileu, era a cada 50 anos. Bom, 50 anos. Então, a partir do ano 50, corriam mais 7 anos que não se plantava absolutamente nada. Se dava um descanso para a terra. Anotado? Isso aqui é bem interessante, super interessante. Vamos lá. Quando voltava para o primeiro dono, Elimeleque, olha só, quando foi para Moabe, fez este negócio, porém morreu lá e os filhos também morreram. Um deles fora casado com Ruth. No entanto, não deixou filho. Para a terra retornar à família, era necessário que alguém passasse ao credor o valor da terra que ele recebeu de Elimeleque. Além disso, precisava casar com Ruth, e o primeiro filho deste casamento seria o herdeiro, o parente mais próximo do falecido, que fosse solteiro. Era o que podia fazer isto. Na história do livro de Ruth havia outro mais próximo do que Boaz. Olha só. Aquele que devia ser o remidor disse que não podia.
Por isso, Boaz realizou um ato que se chamava redimir e casou com Ruth. Tornou-se tipo de Jesus. Por quê? Número 1, era varão valente e poderoso. Apontando para quem? Jesus. Era natural de Belém, Ruth 2,4. Jesus nasceu em Belém. Alguém se lembra o significado do nome Belém? Vem do hebraico Casa do Pão. Betlehem. Repita. Casa do Pão. Casa do Pão. 40 pontinhos para o nosso irmão. Correu, perseguiu, ganhou. 40 pontinhos. Eita, sabia que o nosso querido irmão ia pegar 40. Deixa aqui eu anotar. Nosso querido Alexandro, 40 pontinhos. Isso. Casa do Pão. Jerusalém é casa de paz, Jerusalém, mas Belém é casa do pão, Betel é casa de Deus, e tudo que é Bet na Bíblia fala de casa, tá? Com exceção da cidade de Jerusalém, Jerusalém, que é morada de paz. Vamos lá então. Número 3. Era da tribo de Judá, a tribo do rei. Jesus é o leão da tribo de Judá. 4. Teve compaixão de uma moça pobre que precisava de auxílio. Jesus teve compaixão dos que formam a sua igreja. 5. Boaz se tornou remidor e tomou a Ruth como esposa. Jesus foi o remidor da igreja, fazendo a sua esposa. Que tremendo! Olha só, a igreja era o quê? Aí é o quê? É a reunião de vários gentios. E Ruth era uma gentia, era uma moabita. Detalhe, na genealogia do Senhor Jesus Cristo aparecem 2 mulheres. Coincidência ou não, essas 2 mulheres estrangeiras, Ruth e Raabe, e de conduta duvidosa, porque Ruth era uma sacerdotisa moabita, adorava os deuses estranhos. Raabe era uma prostituta. Que nós aprendemos de tudo isso? O favor de Jesus Cristo para os menos favorecidos e para os gentios. Então, Jesus fez questão, Deus Pai fez questão. Não, na genealogia do meu filho vão entrar 2 mulheres rejeitadas e desfavorecidas pela sociedade hebraica, e elas vão ser cabeça de genealogia e através delas serão gerados descendentes que vão culminar com a existência do meu filho Jesus na terra, ou seja, a encarnação da pessoa do Senhor Jesus. Outro estava em primeiro lugar, porém não pôde ser o remidor. Pode representar a lei que veio antes de Cristo, contudo, a lei não pôde nos redimir. Então, Boaz, por essas razões, ele é considerado um tipo do Senhor Jesus Cristo. Temos a parte 8, nós não vamos ter tempo de estudá-la, né? A aparência pessoal de Jesus Cristo. Tá aí, ó, tá vendo essa frase? Aparência pessoal de Jesus Cristo. Outro livrinho muito bom. Vou ver se eu consigo também conseguir em PDF para vocês. Manual Bíblico de Halley. Tá aí, ó, Edições Vida Nova. Tremendo, é um manualzinho pequeno, prático, que vai ajudar vocês a entenderem pontos da Bíblia que são um pouquinho difíceis. Manual Bíblico de Halley. Ele tem também disponível no Amazon em formato papel, mas eu vou procurar postar para vocês em PDF para ajudar vocês, tá? Vou tentar fazer isso até amanhã para jogar no grupo. Então a gente não vai ter tempo de estudar essa parte 8. Vamos passar rapidamente para a parte 9. As parábolas de Jesus Cristo. Não estão todas elas, porque são 53 parábolas, mas nós separamos as principais, né? Estão aí e catalogadas basicamente nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? Os evangelhos da visão conjunta, eles possuem semelhanças entre si na narrativa da vida de Jesus.
O Evangelho de João é o mais diferente de todos. Não tem nada, absolutamente nada que ver com o que está escrito em Mateus, o que está escrito em Marcos e o que está escrito em Lucas. Por isso que nós catalogamos aqui as parábolas de Jesus pelos evangelhos sinóticos. Curiosamente, João não contém nenhuma parábola. Já observaram isso? O evangelho de João não tem um registro de nenhuma parábola, só os três, Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui essa listinha não está completa, tá? São as principais. Na parte 10, lá na página 18, heresias acerca de Jesus. Aí nós extraímos com permissão lá do site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP. Muito interessante. O que o Adventismo do sétimo dia fala de Jesus? O que o Espiritismo fala de Jesus? O que os Testemunhas de Jeová fala de Jesus? O que o Budismo fala de Jesus? O que o Mormonismo, Islamismo, o que a Nova Era falam da pessoa de Jesus? Tudo isso aqui que você vai ter essa observação. O cristianismo bíblico, o que fala da pessoa de Jesus? Na página 19, heresias relacionadas à natureza humana de Jesus, né? O que o gnosticismo fala de Jesus, o docetismo, o nestorianismo, o eutiquianismo, o monofisismo, o apolinarismo. Então, é interessante você ter essa visão dessas heresias que começaram a dominar os 300 primeiros anos da história da igreja e que bateram pesado para até mesmo derrubarem a fé da igreja primitiva. Aí, virando na página 20, temos outra heresia, o arianismo, o ebionionismo. Na página 21, a ênfase cristológica nos credos primitivos. O que são esses credos primitivos? São aqueles momentos que existiram na história da igreja que os apóstolos e descendentes dos apóstolos fizeram declarações de cunho bíblico, né, com base na escritura, como, por exemplo, o credo dos apóstolos, o credo de Cesareia, o credo de Niceia e o credo niceno. Está aí entre as páginas 21 e 22. Na parte 12, temos um hino, né? Eu creio que vocês devem conhecer o chamado Rosto de Cristo. Quem conheceu este hino? Quem conhece esse hino? O Rosto de Cristo. Muito cantado nas igrejas pentecostais, na igreja batista, na igreja presbiteriana. Ele é muito bonito e muito antigo. Ele tem mais de 150 anos. Então, nós temos aqui, então, essa expressão. Eu acredito que os exercícios já corrigimos todos? Todos os exercícios já estão corrigidos. Perfeito. Perfeito. Então, todos os exercícios já estão 100% corrigidos. Com isso, nós terminamos, então, a nossa aula da matéria de Cristologia. Como é que vai acontecer a prova para os novos alunos, né? Então, vou explicar o que os alunos que já estão aqui anteriores já sabem como vai funcionar. A prova vai funcionar o seguinte: você vai ter que estudar os exercícios. Todos os exercícios que estão lá no finzinho da apostila, procure estudá-los. Nós vamos extrair deles 10 questões, só 10 questõezinhas, certo? Você não vai precisar colocar perguntas e respostas, somente as respostas. Na tela, como nós apresentamos no estilo de slides, vão aparecer as perguntas. Aí vai aparecer na tela, as perguntas, e aí você vai só colocar resposta. Exemplo, da pergunta 1, da pergunta 2, vai numerar 1, 2, 3, a gente vai dar orientação como que você vai fazer a numeração e vai aplicar a resposta de acordo com o que se pede na pergunta que você vai ler na tela. No momento que você terminar só transferindo as respostas numa folha de papel, você vai colocar o seu nome completo, prova de Cristologia, vai fotografar e mandar para o nosso privado. E a gente vai liberar a sua nota o mais rápido que nós assim pudermos. Todos entenderam, gente? Pelo menos da parte dos novos alunos que provavelmente não sabiam como vai funcionar a prova, então a prova ela vai ser o mais objetivo possível. Se você estudar os exercícios, não tem errado, estude somente e unicamente os exercícios, tá? E aí nós vamos lançar deles 10 questõezinhas, tá?
E anote aí, vai acontecer 8h30, próxima terça-feira, dia 9, 8h30. Quem puder chegar a 8h30 aqui, né? Nós vamos mandar o link por volta de 8h25, 8h22, para 8h30 a gente começar. Se alguém não conseguir chegar a 8h30, sem problemas. Esperamos você chegar, correto? E aí fazer a provinha. Se alguém não puder vir nesta prova, por favor, se possível, me avise. 1 hora, 2 horas antes, pastor, deu um probleminha, não vou poder estar na prova por causa disso, por causa disso, por causa disso. E aí eu me programo para na outra aula seguinte, né, na aula do dia 16, no final do início da nova matéria, então você estaria fazendo a sua segunda chamada. Perfeito? São 10h02. Perguntas, dúvidas? Por enquanto está tudo esclarecido? Tudo certinho? Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, vamos então terminando a nossa aula de hoje. Quero de coração agradecer o tremendo esforço que cada um de vocês colocaram em estar aí junto conosco na aula de hoje. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Eu sei que alguns, infelizmente, por razões de trabalho, razões de saúde, razões pessoais e até mesmo de ministério, não puderam estar presentes no dia de hoje, né? Mas estaremos recomendando a eles a estarem assistindo o vídeo desta última aula, para que também não tenham prejuízos na próxima aula. Quero agradecer de coração a cada um de vocês, irmão Fernando, irmão Leandro, evangelista Alexandro, Lucas, irmã Vanderleia, que ainda está, pelo que eu estou vendo, ainda está em New Jersey, né? Mas breve já vai estar na Carolina do Norte, né? E vamos ter a alegria de fazer uma visitinha, né? Nem que seja de médico, né? Para tomar um cafezinho, sempre daqui da... Como? Fale. Deus vai orar bastante, Deus abençoar que ela não vai, não. Eu vou, pastor. Pelo irmão Fernando e irmã Vanderleia, não sai fora de New Jersey. Eita, Jesus, o coração está doendo, irmão Fernando. Estou entendendo, já sei o mistério, né? Não é somente o coração do irmão Fernando, mas de todo mundo que ama essa querida irmã ali da nossa igreja Nova Aliança ali em Newark, New Jersey. Obrigado, irmã Aline, pela sua presença. Deus abençoe. E o irmão Wallace, Deus abençoe. Também Ítalo, que não pôde estar hoje no Visível. Deus abençoe. Irmão Edmilton, que também não pôde estar hoje no Visível. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo esforço. Então, conto com vocês na próxima aula. De novo, estamos aqui juntinhos, 8h30, somente para fazer a nossa prova. Vamos pedir ao nosso irmão Leandro Bonjour. Ele vai abrir o seu áudio. Irmão Leandro, lá de Martas Vinhas, vai estar agradecendo com uma palavra de oração. Deus os abençoe. Ótimo final de terça para vocês, uma semana vitoriosa, e vejo vocês, se Deus permitir, próxima terça, dia 9, aí já vou divulgar a vocês a nova matéria, já estarei despachando as novas apostilas, às 8h30, anotem, 8h30, vamos fazer um esforço para começarmos a nossa provinha, mas quem não puder chegar, a gente espera você e bola para frente. Continuaremos aqui juntos fazendo a obra do Senhor. Irmão Leandro Bonjour abrindo o áudio e nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por Aleluia. essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua presença, ó Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por abrir o nosso coração, a nossa mente, Aleluia. entender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, pastor Luiz Preste. Continua, Senhor, abençoando ele, a Graças vida te damos, dele, a Senhor. sua família, Senhor, a família de todos os irmãos, a vida de todos aqui, ó Pai. Continua nos abençoando, Senhor, nos dando Sim, força. Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, ó. É o que eu lhe peço, eu lhe agradeço por tudo em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Não corra, não fuja. O nosso lema: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso e Compromisso. disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É e necessário que necessário que eu ele cresça. diminua. E eu É necessário que ele cresça É e necessário que ele que eu cresça. diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê?
a honra, a glória e o poder. Ó, no coração de vocês, vejo vocês próxima terça, dia 9, se Deus quiser, às 8h30 da noite. A paz do Senhor para vocês, Deus os abençoe, até a próxima semana. Muito obrigado por tudo, a paz do Senhor a todos. Amém.